nosso último encontro com relação a esse livro, tá? Então, a gente vai falar os capítulos 10 e 11, que finalizam esse livro, Performance Management em Healthcare, que é um livro muito bom, realmente bastante interessante na perspectiva da performance de desempenho na gestão da saúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medição, né, desse desempenho, a melhoria contínua, e como eu prometi na semana passada, falar um pouco sobre análise visual de dados, que eu achei interessante complementar para fechar, né, com chave de ouro essa parte de gestão de resultados. E aí, no final, vocês vão descobrir, gente, o livro do próximo semana, rapaz, você não tem noção não, né? É muito bom, muito bom. A gente vai falar sobre gestão de riscos, mas eu vou mostrar para vocês, quando vocês viram, assim, não é surreal. Aguarda aí, que vocês vão ver que livro, gente, que livro que a gente vai estudar nos próximos Quality Clubs. Então, vamos lá. Então, pensando na questão da medição do desempenho da saúde, a gente já citamos os indicadores, já falamos dos treinamentos. O que é importante a gente entender alguns conceitos, né? A ideia é que a gente esteja com o olhar em indicadores que proporcionem a gente verificar a qualidade da assistência, né? Então, esses indicadores eles precisam nos apontar a qualidade. Então, quando vocês forem selecionar esses indicadores, tenham esse olhar para esse tripé: qualidade, eficiência e eficácia. Né? Qualidade, para a gente saber se o que foi feito é para ser feito mesmo. Eficiência, para a gente saber se a gente cumpriu com o que estava previsto. E eficácia, para saber se o que realmente a gente planejou a cumprir, que cumprimos, realmente deu certo. Porque às vezes a gente errou lá no planejamento. Então, a eficácia, ela vai pegar a gente lá no planejamento. A eficiência vai pegar a gente na execução. E a qualidade é esse olhar completo. Então, esse tem que ser os nossos principais focos. Né? Então, é importante que a gente tenha uma definição dos termos, suas relevâncias, a gente consiga realmente trazer indicadores que possam estar nos ajudando nesse sentido, né? E a gente poder trazer conceitos que possam manifestar, apresentar para a gente em números como está a nossa empresa, como está o nosso hospital dentro dos indicadores. É importante que os indicadores eles sejam capazes de nos apresentar a empresa em números, tá? Bom, alguns modelos de medição podem ser utilizados para esses indicadores, certo? Eu gosto muito da ideia do Balance Scorecard para aqueles indicadores mais estratégicos. Então, a gente pode fazer, inclusive a gente está fazendo isso já em alguns lugares, onde a gente está tentando organizar os indicadores conforme a leitura do BSC. Então, a gente está primeiro a gente faz aquele primeiro momento, identificar os indicadores, né, todos os indicadores de processo, os indicadores assistenciais, protocolo, políticas, e na medida que a gente vai depois subindo na escala de hierarquia, a gente vai pegando os indicadores mais interessantes e compondo um novo rol de indicadores que vão ser organizados nesse Balance Scorecard, que aí o Balance Scorecard ele tem 4 perspectivas, tá? Depois vocês podem pesquisar, mas é muito simples. Ele vai ter, ele divide, ele agrupa, perdão, os indicadores em 4 categorias. Nós vamos ter uma primeira categoria, que são indicadores financeiros. Lá a gente vai ter os indicadores que vão estar mostrando a saúde financeira da empresa. Um segundo bloco, que a gente chama de mercado ou clientes, assim, tentando pegar um olhar para fora da empresa, a concorrência e tudo mais. Então, lá a gente coloca esses indicadores mais mercadológicos. Depois vem um terceiro grupo que é muito robusto, que é o grupo dos processos internos, que aí a gente puxa os principais indicadores, não dá para trazer todos,
porque são muitos, mas os principais indicadores dos processos a gente traz para dentro desse grupão chamado, que a gente gosta, eu inclusive gosto de subdividir ele, por ele ser muito grande, subdividir ele em administrativo e assistencial. Então, a gente tem ali, dentro do grupo de processos internos, um grupão de indicadores que estão apresentando a área administrativa e um outro grupo de indicadores que vão estar apresentando a área assistencial. E, por fim, acaba tendo um nível de relevância alto, o RH. O RH, como nós já pontuamos aqui, as pessoas, elas são o nosso principal ativo, né? Não dá para a gente... A empresa vai ser muito boa ou muito ruim, não por causa dos equipamentos, e sim pelas pessoas que estão ali dentro do hospital ou da clínica. Pessoas com boa competência, pessoas bem treinadas, pessoas que estejam... Esse tem que ser o olhar de vocês. Vocês, líderes, precisam estar o tempo inteiro pensando na melhor equipe que eu posso formar, né? A melhor equipe que eu consigo agregar aqui na minha empresa. Qual é a melhor equipe? Então, esse olhar constante para o mercado também é importante. Trazer essas pessoas para dentro do hospital faz com que a gente ganhe muito em velocidade de qualidade, também muito em velocidade, em redução de custo. Porque além de um esforço de capacitação, que foi o que a gente falou na semana passada, a gente também não acaba tendo mais velocidade e maior produtividade. Então, para você ver a importância das pessoas, tem um bloco só para elas, né? Então, o RH dos processos administrativos, o único que não vai estar ali é o RH. Ele vai estar fora, porque ele tem uma categoria dentro do BSC exclusiva para eles. Imagine, será que o RH é importante, gente? Pois é. Outro ponto importante é a gente trabalhar uma abordagem baseada em indicadores estruturais, ou seja, indicadores que estão apontando as estratégias, indicadores que estão apontando os processos e indicadores que estão apontando o nosso resultado. Então, separar eles também em blocos é fundamental. Quando a gente pega e elege esses indicadores para o scorecard, por exemplo, eu estou agrupando indicadores de resultado com indicadores estruturais e processuais. Então, isso traz... Porque tem muito indicador que não vai ser... Vocês vão ver que talvez 40% dos indicadores, ou 30% a 40% dos indicadores realmente vão ser indicadores que vão ser considerados críticos para o desempenho, né? Então, sempre vai ser nessa linha. Critérios para a seleção desses indicadores, como eu falei, além da qualidade, eficácia e eficiência, é importante que vocês tragam indicadores que sejam relevantes para essa análise, confiáveis, ou seja, não dá para... Por mais, pode acontecer de vocês quererem muito um indicador que é muito bom, que vocês já viram na literatura, que já foi falado aqui no Quali Club, mas que, infelizmente, na empresa de vocês não tem dados confiáveis. Essa questão da confiabilidade, gente, é um critério que vai segregar indicadores que a gente vai colocar dentro do painel e outros que não vão aparecer, pelo menos por enquanto. Em alguns casos, vai caber à empresa a decisão de investir, porque são indicadores que vão estar nos trazendo informações muito úteis e que nesse exato momento, com a estrutura que a gente tem, com o sistema que a gente tem, com a forma que a gente trabalha, a gente não consegue coletar dados confiáveis. O que são dados confiáveis, Danilo? Dados que eu consiga ter certeza que aquele resultado é verdadeiro. Então, se eu não tiver certeza de que aquele resultado é verdadeiro, porque alguém pode ter se enganado, porque a fonte não é confiável, porque eu não consegui coletar todas as informações, a amostra muito, muito pequena, não é representativa. Tudo isso são critérios de confiabilidade que a gente vai ter que ter cuidado, porque a pior do que você
não ter indicador é você ter um indicador que está com o número errado. É melhor não ter. Né? Para ter indicador errado, então nem coloca. Então, quando a gente começa a fazer essas medições, a coletar esses dados, uma preocupação enorme que a gente tem que ter com eles é a questão da confiabilidade. Se ele é uma informação extremamente útil porque de repente diz respeito à infecção ou algum protocolo de segurança, e a gente não tem como coletar esse dado de forma confiável, cabe aí à direção, à alta administração, pensar meios de investir nesse indicador. A gente fala muito de investimentos em equipamentos, em máquinas, mas a gente também precisa investir em sistema de medição. Se eu não tenho como medir, ou se a medição nossa não é muito confiável, porque depende das pessoas, porque eu não consigo capturar todos os momentos, ou porque minha amostra é muito pouco relevante, então, naturalmente, você vai precisar investir. Então, a empresa precisa ter essa consciência. Ganhar qualidade não é só ter procedimentos. Ganhar qualidade é também ter investimentos em equipamentos, em pessoas, mas também em medição. Porque é a medição que vai me falar se eu estou acertando ou estou errando. Como é que você sabe se você está na velocidade certa do carro? Através do indicador. É o painel que está te apontando. Você está vendo lá que a placa é 80 km por hora. Como é que você sabe que você está com 80 km por hora? Você olha para o painel, ó, está aqui, está marcando 80, não vou tomar multa. Mas e na empresa? Como é que você sabe que você está na medida certa? Que você não está tendo desperdício ou que você pode estar vulnerável a alguma questão ou tendo mais custo? Se você não tiver medição, você não vai ficar sabendo nunca. E aí, pequenos ralos que vão estar drenando os recursos da empresa, isso pode estar aí no seu processo. Então, ou seja, é mais barato você investir, de repente, no desempenho, em alguns indicadores, para você ter essa informação na mão, do que não saber. Porque não saber pode ser que você esteja perdendo muito dinheiro e você não vai saber nunca. Então, analisar o desempenho requer também investimentos em indicadores, em medição, instrumentos, tudo mais. Então, ao olhar esses indicadores, tenho essa percepção também de confiabilidade. Comparabilidade, então, é importante que, em alguns casos, eu consiga usar sempre as mesmas unidades de medida e facilidade de coleta, né, gente? Quanto mais... e quando a gente fala de facilidade de coleta, quanto mais quanto menos, melhor falando, quanto menos eu depender das pessoas para fazer a coleta, melhor. Quanto mais eu tiver investimento onde a máquina faça a coleta ou a máquina me entregue o número, melhor. Ah, Danilo, mas aí é muito caro. Bom, então vamos tentar um equilíbrio. Aí a gente vai tentando achar um ponto de equilíbrio onde a gente consiga manter a confiabilidade ou alguma confiabilidade que nos dê pelo menos tranquilidade de tomar decisão, mas sem também ter um investimento muito absurdo. E aí vocês vão buscar esse meio termo, tá? Agora, quanto mais vocês se aproximarem de um modelo onde a máquina faça todo o processo, vocês vão ter maior confiabilidade, porque a máquina ela vai sempre fazer igual. O ser humano, às vezes, ele olha meio enviesado, às vezes ele parece que ele pegou de um jeito, da outra vez ele pegou diferente, já viu de uma forma diferente, já percebeu de uma forma diferente, e aí os números podem sofrer algumas alterações. Então, quanto menos vocês dependerem das pessoas, melhor. Mas a gente sabe que nem tudo é possível no campo do indicador do desempenho. A gente sabe que em alguns casos vai precisar mesmo da enfermeira ali fazendo a coleta, do técnico ali trazendo os números para que a gente possa medi-los. Bom, algumas ferramentas que o livro propõe, principalmente no foco com integração de dados, a gente procurar fazer com que os dados se conversem.
tá? Isso aqui, inclusive, eu achei interessante a fala do livro. Quando eu li, eu falei, poxa, porque quando eu dei entrada no programa de doutorado em administração, era para fazer exatamente isso. Minha proposta de doutorado era montar uma rede neural com os indicadores de uma empresa para a gente construir uma lógica de tomar decisão muito mais assertiva com base nessa rede neural. Nessa rede neural é o que a gente está falando aqui de integração de dados. Então, veja que os caras lá, ó a diferença. Aqui eu tô submetendo, eu submeti uma proposta, eu fui aprovado no programa do doutorado, porém, meu projeto foi trocado. Eles me aceitaram pela minha pessoa, não pelo projeto. Quando eu entrei no programa, isso poucas pessoas sabem, tá? Não conta para ninguém, não. Mas, assim, quando eu entrei no programa de doutorado, minha ideia era trazer justamente, eu queria pegar o modelo de redes neurais e acoplar ele ao BSC, que a gente acabou de falar aqui. Então, ou seja, integrar os indicadores, fazer essa integração que eles estão propondo aqui no livro. E quando eu cheguei na UFBA, eu fui aprovado pela minha pessoa. Depois eu achei que foi aprovado pelo projeto. Quando eu comecei, eu vou ver quem era meu orientador. Quando eu fui puxar a ficha da minha orientadora, eu falei, mas ela não tem nada de matemática aqui. Como é que ela vai me orientar nas redes neurais? Né? E aí, quando eu fui fazer minhas primeiras reuniões com ela, com a minha orientadora, ela falou, Danilo, eu vou contar a sua história. Você ia ser rejeitado no programa, porque o seu projeto não tinha, é muito bom, realmente maravilhoso, porém, não tem ninguém aqui para te orientar. Então, o que a gente percebe, o que eu decidi, né? E aí foi a minha orientadora que tomou essa decisão. Eu falei, eu faço questão de acolher Danilo, pelo potencial que eu vejo que ele tem, mas a gente vai fazer outro projeto. A gente vai fazer outro projeto. Né? Então, aí, nesse sentido, acabou que a gente... Eu tive que trocar o projeto, né? E, pasme, né? O projeto que eu falo, aqui no Brasil, eu estava ainda tentando colocar como uma proposta de um doutorado, para lá nos Estados Unidos isso já é normal, né? Ou seja, fazer essa integração dos dados, né? Ou seja, pensar as correlações que existem entre os indicadores, o faturamento, com prontuário, com satisfação, né? Existem técnicas estatísticas para isso, trabalhar com a essência de Pearson, por exemplo. Então, você consegue fazer essas integrações. Né? Então, isso é muito bacana. E o livro já propõe, né? Então, veja que lá os caras já estão... eles já estão nessa vibe da integração de dados, gente. Então, eu vou falar aqui de alguns pontos com relação a gráficos, mas entendo que o olhar nosso como gestor, mesmo não tendo ainda uma rede neural montada ou algum sistema que nos proporcione enxergar essa integração, é fundamental que vocês, como gestores, tenham essa visão de causa e efeito. Ou seja, o meu indicador aqui, ele sofre efeitos de quais outros indicadores? Então, minha assistência, ela sofre efeito da farmácia, ela sofre efeito do pós-cirúrgico, ela sofre efeito do ambulatório, da emergência, na hora que o paciente chegou, ou sofre... Então, a gente tem um efeito em cadeia proporcionado pelas práticas que vão sendo dadas ao paciente. Então, esse efeito ele vai se propagando. Tá? Então, os números, como eles são reflexo do que está acontecendo, naturalmente, a cada movimentação que eu faço com o paciente, isso vai gerando algum efeito para a próxima etapa. E essa correlação de causa e efeito é o que inclusive, é a base da rede neural que eu queria fazer lá no doutorado. Mas, infelizmente, não achei. Não achei quem pudesse me orientar. E aí fui obrigado a mudar o meu projeto. O projeto é muito mais filosófico, inclusive. Hoje é mais filosófico, na parte de empreendedorismo e tal. Amo, também sou apaixonado pelo projeto.
estou gostando muito e vou... Mas não desistir desse da rede neural. Estou procurando outro programa para fazer um segundo doutorado, quando terminar esse, fazer um segundo doutorado para botar esse projeto em prática. Mas, enfim, né, então é isso. A gente tem esse processo da integração que eu fiquei muito feliz quando eu li no livro, porque eu vi que lá fora o pessoal já está nessa vibe, entendeu, gente? Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento de causa e efeito. Né? Meu indicador hoje, ele está nesse número não só por conta das minhas ações, mas pelas ações do que veio do processo anterior ao meu para esse. Então, essa análise integrativa, ela tem que fazer parte do processo de interpretação desses números, tá, gente? Outra metodologia importante que eu gostei de ver ele falando, e lá nos Estados Unidos isso é muito normal, gente, muito normal. Aqui no Brasil a gente ainda está, digamos que, com uma cultura atrasada em relação a benchmarking, porque benchmarking, para quem não conhece, significa você se posicionar em relação aos outros. Ou seja, benchmarking quem é a minha referência nesse determinado assunto. Qual é o número, qual é o melhor, qual é o recorde, qual é o melhor número, qual é o melhor desempenho em relação a essa prática, em relação a essa atividade, essa tarefa, qual é o melhor desempenho. E aí eu vou pegar, por exemplo, o Albert Einstein. Albert Einstein é um benchmark para todos nós, porque a gente sabe que lá estão as melhores práticas na área essencial e se existe no Brasil. Então, ele é o nosso benchmark. E o que é benchmarking? É o processo de você sair da sua cadeira e se mexer e buscar referências lá fora. Quem é a minha melhor referência na oncologia? Quem é a minha melhor referência na oftalmologia? Quem é a minha melhor referência na otorrinolaringologia? E aí eu vou lá buscar essas referências e trazer para a gente, para o nosso hospital, o que são as melhores práticas. Não apenas nos indicadores, mas também nas boas práticas que eles fazem. Claro que, aí como falar a cultura do Brasil, né? Se você for no Albert Einstein, você consegue. Tranquilamente, o Albert Einstein é um hospital completamente fora da curva quando a gente fala de Brasil. Então, lá eles têm, não tem... aquela coisa, né? Cara, eu sou o primeiro, eu sou o melhor, eu não tenho por que ficar com medo de ninguém me copiar. Então, eles entregam os números, ao contrário, eles até promovem isso, eles divulgam protocolos clínicos que eles apoiam lá. Então, isso tudo são referências que a gente não pode deixar de ter. E aí a qualidade... Aí eu vou jogar a responsa aí para o setor da qualidade. A qualidade tem que ser esse agente provocador disso aí, né, das metodologias de benchmark. Então, tem que pegar o povo e chacoalhar, porque a gente que está na rotina, a rotina engole a gente, tá? Eu já fui da área de rotina, eu sei que a rotina ela é intensa, num hospital, realmente, você chega no hospital e você sai, você não sabe o que aconteceu, porque foi tão rápido o turno, foi tão rápido, aquele dia passou tão rápido, passou tão voando, que você, meu Deus, já é 5 horas, não é possível, gente, não é possível, já passou, por quê? Porque o dia foi muito intenso, então a rotina, ela engole mesmo. Então, a qualidade, o setor da qualidade precisa ter essa preocupação de provocar os debates relativos a benchmark. E aí, gente, vamos buscar aqui o Albert Einstein, fazer, de repente, comitês, provocar algumas reuniões, provocar momentos onde a gente possa fazer com que os líderes eles encontrem essas informações e tragam, ou até mesmo a própria qualidade, fazer esse movimento de ir lá nos nossos benchmarks
Albert Einstein, Ciro Libanês, mas eu não conheço muito, eu conheço mais o Albert Einstein, que realmente tem muita coisa a oferecer para todos nós. E ir lá buscar protocolos, buscar procedimentos, ir na internet, futucar e trazer isso para a gente. Né? Claro que não estou eximindo, na minha fala, não estou eximindo os líderes de fazerem e de se preocuparem com isso, tá? Não estou dizendo, então a qualidade é a UFA. Não, na UFA não. Eu só estou dizendo assim, a qualidade tem que ajudar, porque a gente sabe que a rotina afoga a gente. Mas não significa que cada líder, na sua posição, tem que lembrar de fazer benchmark, tem que lembrar de buscar as referências, os números, os melhores desempenhos lá fora, para tentar ver se você, na sua realidade, você consegue também transformar alguma coisa. Tá? Então, a ideia do benchmark é justamente fazer uma comparação. Então, se você é o gestor da oftalmologia, por exemplo, poxa, você tem que ser o principal interessado em buscar esses números, em buscar essas informações, essas boas práticas. Você tem que ser o principal interessado. A gente vai colocar a qualidade para nos ajudar também, para a gente, caso a gente esqueça ou a rotina nos encubra, a qualidade nos ajuda. Mas essa obrigação também é dos líderes, tá? Então, essa comparação entre unidades é importante. E aí, quando você traz essas referências, você olha aí como é que o Albert Einstein chega. Gente, não, por favor, tá? Nada de síndrome de vira-lata. Mas é o Albert Einstein, né? Pô, não dá para me comparar com o Albert Einstein. Quem disse? Quem disse que não dá para comparar com o Albert Einstein? Dá sim, dá sim. A gente precisa só entender a realidade dele e adaptar algumas coisas, ou até mesmo tentar ver se a gente não consegue chegar no patamar deles. O fato de ser o Albert Einstein não significa que a gente, mas como é que eu vou me comparar com o Albert Einstein? Né? Quem sou eu, pobre coitado, que, bom, aqui na Bahia, pô. Não, nada disso, gente. Nada disso. Nada de síndrome de vira-lata. Olha lá, pesquisa, vê se não tem. De repente tem um insight, de repente tem alguma coisa bacana que consegue promover uma melhoria, né, mesmo que seja de forma adaptada, mas traz sim algo de relevante para você aplicar no seu hospital. Então, precisa, e aí é para todos, tá? Todos os setores, não estou falando só de assistência, não. Assistência e administração, tá? Administrativo também tem seus benchmarks, suas referências na área financeira. Qual é o melhor EBITDA de um hospital? Né? Mais ou menos dentro da nossa realidade. Qual é o melhor... qual é a melhor taxa de alavancagem? Qual é o melhor índice de liquidez que os hospitais conseguem? E aí, até para poder a gente não puxar, de repente, uma quantidade de desempenho que ela já nem o melhor do mercado consegue, como é que você vai conseguir? Entendeu? Então, para você também, mas eu quero uma lucratividade de 40%. Mas o seu benchmark consegue 40% de lucratividade? Não. Ué, mas como é que você quer buscar 40% de rentabilidade se nem a sua melhor referência é capaz de conseguir isso? Então, aí, veja a importância do benchmark também. Ela serve para calibrar o seu nível de exigência. Não adianta eu exigir um custo que nem mesmo os melhores conseguem esse custo, nem mesmo os melhores. Há um desempenho dentro da cirurgia, mas nem os melhores cirurgiões conseguem isso. Você não pode. Então, o benchmark ajuda também você não apenas sair da zona de conforto e buscar melhoria, mas também de você não exagerar na dose e, de repente, buscar algo que não é factível na sua área, né? E aí, claro, vai nos ajudar a estabelecer as metas de forma realista, nem muito baixa, nem muito alta, né? Claro, comparando e dando as adaptações
a sua região. E aí a gente vai para análise estatística e qualitativa. Na medida que você começar a ter dados, volumetria de dados, você já consegue fazer algumas estatísticas. E existem ferramentas para isso, tá, gente? Existem softwares de análise estatística, como o SPSS, tem o SAS, tem o Minitab também, mas o velho e bom Excel também funciona, tá, gente? O Excel, ele tem também muitas fórmulas de estatística, então vejam aí que tem como vocês trabalham. O que é importante é que vocês façam essas análises de dados, e aí, claro, né, se você não domina as técnicas estatísticas, eu recomendo que você faça um curso, né? Procura lá, ou coloca, olha aí uma boa sugestão para o PAT, né? Curso de estatística avançada. E aí você pegar os principais líderes e colocá-los lá para eles fazerem um curso de estatística avançada e aprender a lidar com os dados, e aprender a manipular, análise de variabilidade, fazer análise de tendência. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, mas de repente podem, claro, não vão ser, eu não vou conseguir esgotar o assunto, então eu recomendo que vocês encontrem alguns bons líderes e coloque-os para fazer um curso de estatística avançada. Na verdade, eu vou até fazer melhor. Eu vou botar no grupo da gente. Tem um site chamado Khan Academy. Esse Khan Academy, ele tem um curso de estatística básica e avançada completamente gratuito, gente. Completamente gratuito. Tudo lá para você aprender como fazer estatística de dados. Não esquece esse negócio de curso pago. Eu vou botar lá, daqui a pouquinho, eu vou botar lá o site da Khan Academy. É um site onde você consegue ter esse cadastro e faz o curso de estatística. E lá você vai aprender, não só estatística, tem muitos outros cursos lá, mas para nós aqui, na realidade de hospital, o curso de estatística é interessante. O básico talvez seja básico demais, né? Porque calcular média, a não ser que você realmente, se você se sentir que você não tem nenhuma conhecimento de estatística, zero, aí você faz o básico para depois fazer o avançado. Mas se você já tiver algum conhecimento de estatística, já sabe que é uma média, já sabe que é um desvio padrão, aí você vai então para o avançado. Mas se você não tiver, pega lá firme e comece a estudar, porque estatística, gente, é a ciência que nos ajuda a entender os dados. Né? Então, sem ela, realmente, a gente fica apenas com uma visão limitada dos dados, que é o que eu vou fazer aqui com vocês quando eu for mostrar alguns gráficos, para vocês entenderem a percepção visual. Como eu falei, eu estou trazendo para vocês uma análise visual dos dados. Não tenho como fazer um curso de estatística aqui com vocês, né? Mas eu recomendo, como eu falei, eu vou botar lá no site, no nosso grupo, melhor falando, ao site da Khan Academy, e lá vocês podem fazer da estatística básica à avançada e aprender tudo de estatística. Você não pode mais falar, eu não sei estatística. Ó, sabe. Não sabe porque não quer. E, claro, fazer uma complementação dos dados. Eu nunca gostei de dados vazios de informações qualitativas, tá, gente? É muito importante, e eu aprendi isso desde cedo, desde a indústria. Quando a gente faz controle estatístico de processo, CEP, a gente não apenas coleta o dado, mas a gente também coleta as informações. Então, é importante que vocês tragam na análises qualitativas, ou seja, fala um pouco do que foi aquele dia, de repente aquele ponto um pouco mais alto naquele dia foi porque teve um excesso de pacientes, ou foi porque teve alguma situação específica na internet, ou faltou energia, enfim, alguma contingência aconteceu, e aí tivemos um resultado um pouco pior do que o normal. Mas é importante que você traga essas informações qualitativas também, certo? O livro recomenda isso. E aí, algumas estratégias de melhoria em análise de dados. Primeiro, a melhor estratégia é abordagem baseada em evidência, que é o que a ONU preconiza também.
o uso de dados reais, confiáveis, tá, para melhoria. Então, os indicadores eles vão servir para identificar esses gargalos, né, tentar, na hora que você começa a montar os seus indicadores, você começa a perceber que eles têm um encadeamento. Nesse encadeamento, você pode identificar, por exemplo, nessas causas, nessas relações de causa e efeito, você identificar contribuições positivas e negativas que uns têm com o outro. E aí, perceber que, de repente, a ação que você tem que tomar não é no seu ambulatório, é lá na recepção. De repente, o seu problema não está aqui no ambulatório, o seu problema está lá na recepção. É lá que você vai tratar que você vai promover a sua melhoria. Né? Não necessariamente no seu setor, mas é lá, porque lá está propagando para o seu. Então, essas percepções de relação de causa e efeito, elas são muito importantes. E é claro que quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão se apropriar. Então, redução de tempo de espera, otimização de processos internos, melhoria da segurança do paciente, vocês vão fazer isso com uma análise de dados. Eu quero redução de custo, por exemplo. Redução de custo, não dá para você falar de redução de custo apenas olhando para o financeiro. Né? Olhar para o financeiro, você vai ter um olhar limitado. Vou pegar aqui o financeiro, pá, beleza. Mas onde é que a gente vai economizar dinheiro? Ali no financeiro vai ser meio difícil de você encontrar todas as respostas. Talvez você encontre algumas, mas não todas. A pergunta vai ser, será que a gente está gastando, vou pegar um exemplo, né? Será que nós estamos gastando algodão na medida certa? Não está tendo desperdício? Será que a gente está gastando álcool gel na medida certa? Não está tendo desperdício? Então, aí você pega lá a continha lá de materiais Matmed, e aí você olha aquele número, vê lá um número gigantesco, né? Pô, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais de Matmed, mas se você tá, como é que você vai conseguir enxergar o desperdício? Então, a gente tem que sair um pouquinho também da nossa caixa e tentar abrir os números, né? E tem uma técnica que é muito boa, já dando a dica aí para vocês, que é o OBZ, Orçamento Base Zero. Para o caso, estou falando do específico do caso financeiro, né? Até porque eu sei que vocês também estão nesse processo aí do financeiro. O Orçamento Base Zero é uma técnica que vai utilizar da medição real, baseada em evidência, como está aqui, da medição real, para uma cirurgia boa, dentro dos padrões. Qual é o índice de consumo de algodão? Qual é o índice de consumo de álcool gel? Qual é o índice de consumo da determinada medicamento? E aí, com essas medidas técnicas, a gente constrói o orçamento. Então, o orçamento base zero, ele é muito mais trabalhoso de se fazer. Porém, as reduções são absurdas. Vai ter o orçamento base zero, ele pode chegar aí a 30%, 40% de redução de custo. Só com essas coisinhas assim de pegar, vamos calcular aqui, gente, quantos algodão qual é a quantidade de algodão mesmo, qual é a quantidade de seringa, e aí quando você começa a ver, você começa a perceber que está tendo desperdício. E aí é onde a gente aperta na liderança e na equipe. Porque não dá para a gente ver o consumo de algodão, mas quando a gente pega e define uma métrica técnica baseada em evidência, aí, meu amigo, aí você tem realmente um poder de ganho muito maior. Mas veja que eu tive que ir para a evidência. No financeiro é só um exemplo, tá, gente? Vale também isso para a assistência. Será que no meu plano terapêutico os procedimentos, os processos, eles têm que seguir que caminho, não é? E qual é a minha expectativa em termos de recuperação do paciente, tantos dias? Então, isso tudo são medições que a gente vai precisar apurar
dentro do hospital, e que é a recomendação que o livro traz. Os modelos de melhoria contínua, aí, gente, PDCA, velho e bom PDCA, sempre, velho e bom PDCA, planejar, executar, checar e agir, não tem outro caminho, a gente precisa se apropriar dessa visão, e aqui nossa principal dificuldade é o planejamento, né? A gente tem dificuldade de planejar, a gente tem dificuldade de enxergar as coisas, a gente tem um vício de querer simplificar na elaboração do plano de ação. Então, isso tudo vai gerando variabilidades que, infelizmente, vão impactar nas nossas rotinas. E PDCA, gente, é para ser seguido com rigor, tá? É planejar em primeiro lugar, depois executar. E aí eu vou para o cheque, que é onde vai aparecer meus indicadores, e vão me mostrar se o que eu planejei está sendo executado certinho. Se tiver, eu ajo corretivamente, se não, eu vou verificar onde é que eu vou melhorar. E aí, nessas etapas desse ciclo, a cada vez que eu rodo o PDCA, eu vou promovendo novas mudanças, novas melhorias e novas formas mais rentáveis e mais eficazes de alcançar os resultados. Aqui já é uma melhoria, é um modelo de melhoria mais avançada. O Seis Sigma é uma metodologia de trabalho. Isso aí depois a gente pode conversar com calma. Eu não vou conseguir esgotar também aqui, é um outro assunto que eu estou trazendo insight para vocês pesquisarem, tá? Anote aí para vocês pesquisarem. Seis Sigma e Lean são duas ferramentas de melhoria contínua, mas que são muito robustas, porém extremamente eficazes. Então, o Seis Sigma, por exemplo, ele vai usar de muita estatística avançada, mas a ideia é realmente perceber a falha e corrigir de forma definitiva. Então, só que é uma baita de uma ferramenta. Tem que ter um treinamento, tem que ter uma infraestrutura, mas dá para se fazer alguma coisa um pouco mais simples. Né? Então, a gente pode depois conversar com calma sobre isso. Mas Seis Sigma realmente é uma baita de metodologia, vale a pena. O livro recomenda porque ele sabe que para a resolução de problemas não há coisa melhor do que Seis Sigma. Principalmente para problemas crônicos, aqueles que são bastante difíceis de se resolver. Aqueles que são mais simples, que às vezes uma orientação, um treinamento ou um investimento resolve, beleza, você não vai jogar um Seis Sigma nisso. Mas aqueles crônicos, que toda empresa tem, problemas crônicos, que ninguém consegue resolver, vira e mexe, ele está acontecendo novamente, aí cabe o Seis Sigma, tá? Mas aí é uma ferramenta bastante avançada. Mas vale a pena, né? Eu vi o livro recomendou, é por isso que eu estou trazendo. Então, boa noite aí, porque é importante vocês terem isso no radar de vocês. Né? Bom, vamos agora nesse finalzinho falar um pouco, e aí aqui a gente encerra o livro, né? O livro da Performance Management in Healthcare. Aí eu resolvi trazer algumas coisinhas a mais para fecharmos nosso momento de hoje, tá? Principalmente na parte de visualização, a importância da visualização. Eu sei que tem o Seis Sigma, eu sei que tem a estatística que vocês podem aplicar, mas a análise visual também nos dá muita informação. Ele é bom porque ele facilita a interpretação. Na hora que você bate o olho, você já enxerga, você já pelo menos percebe que tem alguma coisa que precisa ser apurado ou que precisa ser aprofundado, mas ali já dá no visual já temos algum start, né? Então, o que é interessante a gente ter um dashboard com a ferramenta, né, de gestão, onde você possa ver os gráficos, né? E o benefício disso é que você consegue monitorar em tempo real. Quanto mais em tempo real você puder ter dados, melhor. Se não for possível em tempo real, pelo menos de tempos em tempos, você precisa fazer um consolidado daqueles números e trazer para esses gráficos. E aí a gente poder analisá-los e tomar decisões, que essa é a ideia, né? Suporte, análise e decisão. Então, alguns tipos de gráficos,
gráficos, né, que a gente traz, né, são os gráficos de barra, muito comuns, né, eu gosto muito dos gráficos de barra, especialmente quando você for utilizar eles para comparações. Então, os gráficos de barra são bem legais para você fazer comparações entre categorias, períodos. Temos os gráficos de linha, ideais para analisar tendências, eu vou falar de alguns deles aqui agora, que é onde a gente tem um pouco mais de requinte na análise, nos gráficos de linha. Os gráficos chamados de pizza, né, que são aqueles redondinhos que tem as fatias, eles vão te ajudar a perceber o que é mais gritante, o que está contribuindo mais. Então, você vai poder optar por um formato de pizza quando você quiser saber o que contribui mais para essa situação. Qual é o item que está mais frequente. Então, você pode utilizar o gráfico de pizza. E gráficos de dispersão, que é interessante quando você quer comparar duas variáveis. E aí identificar suas correlações e os outliers, que são as discrepâncias entre eles. Então, os mais comuns mesmo são os gráficos de barra, para fazer comparações, e os gráficos de linha, para apontar tendências. Então, as melhores práticas é você estar, claro, um gráfico limpo, simples, te botar um títulozinho, uma legenda, aplicar os rótulos. É muito importante que vocês tenham um zelo com esse detalhamento visual do gráfico, porque isso pode levar a dúvidas na interpretação. Então, é sempre bom que seja claro, um título claro para o gráfico, a escolha do gráfico, se vai ser barra, se vai ser linha, pizza, também com um bom propósito. Lembrar dos rótulos, dos eixos, eixo X, eixo Y, certo? Para que a gente, e as suas escalas, para que a gente não tenha problemas de distorção. É importante que quando você definir um indicador, você não mexa na fórmula. É importante que você tenha uma certa consistência, né? Se você começa a medir um determinado indicador de um jeito, você vai ter que manter. Por isso que é bom vocês se debruçarem na fórmula desse indicador, porque uma vez que você definir a fórmula, aquela fórmula vai ser para sempre. Eu não posso mudar mais. Se eu mudar a fórmula de cálculo, eu praticamente perdi todos os dados, a não ser que seja uma nova fórmula que eu consiga, com o histórico, recalcular, ou o histórico para trás. Senão, infelizmente, eu perco, porque para que eu consiga perceber tendências e perceber e realizar comparações, é importante que todos estejam com o mesmo formato de cálculo. Interatividade, se possível, né, com ferramentas, né, que possam estar ajudando vocês também nisso aí. Então, vamos lá, vamos pegar algumas tendências para a gente finalizar. Aqui é um típico gráfico onde você percebe que houve algum problema, tá? Por quê? Porque você tem a média, aqui que é essa linha vermelha, a linha azul são a linha de dados, mas veja que por 8 medições consecutivas, ele permaneceu abaixo da média. Então, um gráfico que apresenta dados de um lado só da média ou acima da média, tanto faz ou acima ou abaixo, está mostrando para a gente que existe alguma situação específica ali que você pode, que você vai precisar olhar com mais cuidado. Pode ter sido uma mudança de máquina, pode ter sido uma mudança de turno, às vezes é um outro operador, é um outro enfermeiro, né? Então você precisa ver, entender o que está acontecendo, porque que agora os meus dados estão se comportando de forma diferente. Eles estão abaixo da média normal, ou seja, existe um comportamento normal esperado, mas agora ele está abaixo. Então, quando você vê muitos pontos abaixo da média, isso pode indicar algum tipo de tendência, tá? Então, é fundamental isso aí. Também indicador que só cai ou só sobe também, ou está só subindo, 6 pontos ou mais, ou descendo ou subindo, você pode ter aí algum tipo de problema. Pode ser um desgaste no equipamento, pode ser alguma
alguma situação que esteja tendo algum tipo de vazamento, sei lá, tem que investigar. Dependendo do que seja, o que é interessante vocês saberem é que um dado normal, ele é aleatório. Ora ele vai estar acima da média, ora ele vai estar acima da média, abaixo da média. Da média, não falei meta. Não falei meta. Média. Quando a gente vai falar de estatística, a gente esquece um pouquinho a meta, vamos olhar para a média, tá? Porque quando eu for, eu posso estar com o meu indicador dentro da meta, mas um comportamento desse, por exemplo, se minha meta aqui for, digamos que essa linha tracejada seja a minha meta, e a meta aqui for 5, ele está acima do 5 e o melhor é para cima, eu estou dentro da minha meta. Mas veja que está passando o tempo e meu indicador está me aproximando da meta. Ou seja, em algum momento eu vou falhar. Então, a ideia, quando você faz análise visual de dados, é você tentar perceber situações com antecedência. Então, aqui seria um exemplo de um indicador que está tudo ok. Ele está dentro da meta, está tudo certinho. Porém, cada dado que é coletado, ele vai caindo. Ele vai caindo. Ou subindo, também pode ser. Tá, gente? Então, se tiver gráficos caindo ou subindo, abram o olho para ver se não é algo que vocês precisam ter uma atenção. Deslocamento da média é tem outra tendência, ou seja, aqui você percebe que nessa primeira região, até o ponto 5, você tinha um comportamento, e de repente, do ponto 6 em diante, ele continuou aleatório, hora ele está em cima, hora ele sobe, hora ele desce, hora ele sobe. Esse comportamento tipo serrote é um comportamento normal. Olha, ele sobe, desce, sobe, isso é normal, tá? O que é anormal é, de repente, ele está subindo e descendo na região entre 10 e 15, e, de repente, agora ele faz o sobe e desce dele na região de 7 a 10. Então, ou seja, ele saiu do 10 a 15 e agora está entre 7 e 10. Por que está acontecendo isso? Aí você tem que investigar. Pode até estar na meta, pode até estar na meta, mas aqui a ideia é observar perante a média, perante a média. E a média você não precisa calcular, tá, gente? Você pode visualmente passar uma linha. Ó, aqui, por exemplo, eu estou nesse 5 aqui, até o ponto 5, eu estou mais ou menos entre... passar uma reta entre esses pontos. Você percebe que aqui eu passo uma reta um pouco mais acima, e nesse onde está com esse círculo, com esse elipse, na verdade, você vai ter um outro patamar. Né? Então, aqui também pode haver alguma mudança, pode ser um novo método, pode ser uma troca de turno, que aí, ou então um novo enfermeiro, um novo técnico, e aí está causando essa mudança. A mudança pode não ser para ruim, tá? Às vezes é para bem. Às vezes a gente está com, digamos que isso aqui fosse custo, por exemplo. Eu estava aqui com uma média de custo, aqui em cima caiu para essa meta, para esse valor mais abaixo. Mas, Danilo, se até isso eu vou ter que me preocupar, com certeza. Se seu custo era, digamos, uma média de R$10, aí ele cai para 7, 6, 7, você tem que saber por que ele caiu o custo. Né? Foi o quê? Que situação foi essa? Mas é bom ter caído o custo, é bom, eu sei que é bom, mas você precisa saber. Você não tem que saber só o que é ruim, você tem que saber o que é bom também, porque depois você precisa replicar. Não é? Eu aprendi no Polo que o recorde de hoje é a meta de amanhã. Então, recorde de hoje, meta de amanhã, gente. Se vocês conseguiram alcançar um padrão melhor, agora a gente tem que manter, tá? Então, na medida que você vai entrando nesse fluxo, você vai chegando nesse padrão. Aqui, outros pontos, ó, quando você tem um gráfico onde você tem pontos muito altos ou pontos muito baixos, tá? É digno de atenção, porque na rotina, gente, a rotina ela é estável, ela não tem picos. No indicador de processo, o indicador não dá para ser um indicador que vai ser que vai ter uma variabilidade muito grande. É importante que você tenha essa preocupação em saber que o seu indicador ele vai ser estável mesmo. A maioria dos indicadores é estável.
exceto os indicadores estratégicos, que você quer deslocá-los. Mas, fora isso, ele vai ter estabilidade. Então, se ele picos muito altos ou muito baixos, também você tem que botar um olhar nele para poder saber se tem alguma coisa de errada aí, tá? E aqui, se você enxergar gráficos com silhuetas semelhantes, ou seja, como se fosse uma senoide, né, ou com comportamentos que parece tipo o gráfico de... Imagine o gráfico do coração, né, aquele batimento cardíaco, né? Aquela estruturinha, aquele desenhozinho se repetindo várias vezes, no gráfico onde você está medindo o coração de um paciente, ok. Né? Mas num gráfico onde você está medindo outras coisas, talvez seja estranho. Então, fiquem atentos. Esse é um tipo de tendência mais difícil de pegar, tá? Os outros que eu falei, tranquilo. Mas esse aqui é mais difícil. Então, fiquem tranquilos que eu sei que se vocês não estiverem pegando, talvez com a prática vocês comecem a enxergar esse aqui, que é quando você tem uma reprodução de uma imagem, né, um gráfico, o formato de um gráfico, vira e mexe, ele acontece novamente. Então, esse tipo de situação é passível de ter uma análise mais apurada, porque pode haver ali uma discrepância. Bom, pessoal, para a gente finalizar, é muito importante que vocês trabalhem a implementação do dashboard, certo? Fundamental, investir nas ferramentas. O Monday entrega muito bem isso. Tem também o Power BI, que é uma outra ferramenta incrível que pode ser utilizada. O que você tem que saber é quais são os seus indicadores e como você vai medi-los, tá? Fundamental a capacitação da equipe, treinamento, já falamos isso, né? Saber interpretar os seus gráficos é algo fundamental. Vale a pena fazer esses treinamentos, ter treinamentos de estatística, escolher alguns líderes, é importante que você escolha alguns líderes para fazer esse treinamento de estatística. Então, eu vou disponibilizar a Khan Academy para vocês poderem estar fazendo esses cursos sem custo nenhum, ele é 0,800, mas não se furtem de buscar outras informações, tá? E melhoramento, atualização contínua, estabelecer ciclos regulares de revisão dos indicadores. Eu gosto da criação de comitês. Então, sempre que a gente implanta a ONA, a gente também implanta os comitês. O comitê não é uma exigência da ONA. A ONA exige as comissões, mas ela cobra que sejam feitas, isso ela cobra que você tenha um ciclo regular de revisão dos indicadores e tal. Ela não fala de comitê, mas ela fala de comissões. Entretanto, ela quer ver esse fluxo, né, de melhoria contínua dentro dos indicadores. Então, natural que isso acabe sendo feito através de algum tipo de comitê. Então, a gente acaba implantando um comitê porque a gente sabe que é a melhor prática para que esses ciclos aconteçam.